60% da população com a renda mais baixa tem acesso a serviço médico, quase um padrão, né, de país europeu, chega a 80%. Então, muitos ficam muito orgulhosos em dizer que nós somos o país de 100 milhões de habitantes que tem o sistema público mais maravilhoso do mundo. Não se pode apagar essas evidências. Como também de que os postos de saúde estão sendo muito mais procurados hoje do que os ambulatórios dos hospitais e ainda dos consultórios particulares. São dados objetivos e não há questionamento sobre isso. No entanto, nós vamos ter diferenças, ou melhor dizendo, desigualdades. Mas também que desigualdades estão diminuindo. Desigualdades diminuindo, por exemplo, em relação às pessoas que têm planos de saúde. Não sei se Lígia vai brigar comigo, mas ela tem responsabilidade com esses dados que eu estou apresentando também com vocês. Mas em 1998, entre os que tinham plano de saúde e os que não tinham, quem tinha plano de saúde tinha 200% mais chance de ser atendido do que quem não tinha. Em 10 anos depois, em 2008, esta chance reduziu de 200% para 70%. Então as desigualdades também reduziram em termos de consumo. Mas permanecem desigualdades socioeconômicas que estão naquela estrutura, né, que foi trabalhada ontem pela professora Bacelar e que hoje de manhã um epidemiologista do porte de Lígia Kerr, né, trouxe para a gente de uma forma muito expressiva, muito contundente, que praticamente não se buliram nessas desigualdades. Aqui eu vou apresentar para vocês um pouco desse apartheid. Né? Esse apartheid, por exemplo, em relação ao uso dos serviços de saúde. Quanto mais pobre a saúde da família e quanto menos pobre planos de saúde. Por que esse menos pobre? Que não dá para dizer que é rico quem ganha 5 salários mínimos, né? A mesma coisa em relação a medicamentos. Quanto mais pobre, mais tira dinheiro do bolso para comprar medicamento. Apesar, né, da farmácia popular, apesar de todo, né? Quanto menos pobre, mais se gasta com plano de saúde. Então, isso vai se confirmando 2 tipos de população no nosso país que reproduz a segmentação que ocorre dentro do sistema. Mas eu prometi a vocês que eu ia apresentar dados positivos, mas eu também tenho uma obrigação de apresentar dados que não são tão positivos assim. Daí a crítica. Antes do SUS e depois do SUS, PENAD. Antes do SUS, os atendimentos que eram feitos pelos serviços públicos eram em torno de 68%, pagos pelo poder público. Depois do SUS, isso baixa para 56%. Que SUS é esse que era para fortalecer o serviço público, que era até para ser único, né? E ele se encolhe entre 1981 e 2008. Essa é uma perguntinha que eu acho que temos que fazer a cada momento. Que SUS é esse que cresceu, que dá para ficar tão orgulhoso, com 100 milhões, o maior do mundo e tal, e ele vai encolhendo em relação ao setor privado? Hospitalizações, vamos ficar só com esse azulzinho e o vermelhinho, né? Quase 2/3, 3/4, melhor dizendo, antes do SUS eram pagos pelo poder público. E esse vermelhinho aqui, né, eram os planos de saúde, antes do SUS. Com o SUS, quase 1/4 de plano de saúde, e como se reduziu a parte do público. Então, esses 2 indicadores, né, com toda a precariedade que a gente possa imaginar, foram produzidos pelo governo através do IBGE, através da PENAD. E eu não vou saber
daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos, o que vai acontecer com essa tendência que está aí se expressando. Porque parece que em boa hora o governo resolveu não ter mais PNAD para a saúde. Talvez essas informações sejam um pouco incômodas. Mas, para concluir, nós temos crescido um pouco a consciência de que não é só acessibilidade, é que também é qualidade. E da mesma maneira que a Lígia chamava a atenção de que era importante ter informações, essas informações ainda são muito precárias. Uma parte mais tosca dessa melhoria da qualidade é reduzindo o número de óbitos classificados como causas mal definidas. Mais tosca, mas você pode ter também alguns efeitos adversos em hospitais, sobretudo de medicamentos ou infecções hospitalares, que podem indicar que esse ou aquele hospital tem o menos ou maior qualidade. Alguns dos direitos humanos que sejam reconhecidos, na época do temporão saiu um documento enorme dos conjuntos dos direitos humanos do paciente do SUS. Devia ser do paciente de todos, mas era o paciente do SUS. Mas onde é isso? Acreditação de hospitais, somente de alguns privados e de alguns poucos públicos. Protocolos assistenciais que se usa tanto como retórica, que poderiam trazer uma base de dados através de prontuários, praticamente não se trabalha. Então, eu acho que esses pontos, por falta de informações, termina a gente reproduzindo muitas vezes aquilo que está na mídia. Ou a população, imaginando que um plano de saúde pobre dos pobres vai ser igual àqueles né, quase elites ou muita elite que vão ao auxílio. Né? Bom, para concluir, eu vou passar mais esses 2 slides por cima. Nós hoje vivemos no Brasil com 2 grandes projetos em disputa, porque um terceiro está oculto, que é um projeto expansionista, muito vinculado à acumulação do capital, em todas as expressões, no medicamento, nos hospitais, nas vacinas, nos equipamentos, na força de trabalho, e um projeto que eu chamaria de racionalizador, até para me lembrar da época da ditadura. O Geisel era racionalizador. Ontem foi citado até o Geisel aqui. Esse projeto racionalizador, vários profissionais de saúde, vários gestores, técnicos, desesperadamente vão buscando regionalização, vão buscando formas mais razoáveis de utilizar os recursos, a contratualização, quer dizer, todo esse esforço, por exemplo, que o CONAS, CONASEM vem fazendo ao longo desses últimos anos. Mas não é esse o projeto, né? Não é esse o projeto que está na frente. Esse projeto que alguns conseguiram até fazer a cabeça da presidente de baixar um decreto lá em junho de 2011. O projeto que efetivamente vem se plasmando e cada vez mais se fortalecendo no Brasil é um projeto vinculado aos interesses capitalistas no âmbito da saúde. Qual o projeto oculto? O projeto oculto é um projeto democratizante, que propunha uma radicalização da democracia do sistema público de saúde para atingir a todos numa perspectiva de equidade. A pergunta é, quais são os atores que podem sustentar um projeto que seja alternativo ao projeto incrementalista e expansionista e nacionalizador? Obrigado, professor Jailson. Pelo jeito, vocês serão bastante já, né? Bastante elementos para a discussão. Professor Eugênio, vamos ficar esperto. O Jailson, ele Nacional de Determinantes Sociais e estranhou que, ao tempo em que ela foi publicada, nasceu o Pacto pela Saúde e ela não foi utilizada como subsídio para se fazer o planejamento da saúde no país.
Ou seja, isso denota, a meu ver, uma fragilidade no planejamento da saúde também, que até agora ainda não foi tocado de maneira mais clara. Mas fica evidente, contundente a similaridade de uma coisa e outra. Né? Bom, eu vou dar tempo para o debate, então não tem aqui várias coisas de conceito, de tratamento diferenciado por etnia, raça, de gênero, que leva um pouco também para um ponto que não foi tocado, que é a questão da formação de RH, né? Que os nossos profissionais de saúde também espelham um pouco dos professores que temos. Então, acho que por aí também tem que ter um campo que tem que ser estudado e debatido. Né? Quem forma os nossos profissionais? Né? Porque aí fica bem evidente também esse ponto que me incomodou muito quando ele colocou. Né? E eu vou passar logo rapidamente para o plenário, para que se possa ter aí um debate bem inusitado e bem forte. Né? E esse projeto oculto, professor Jair Milson, ele me deixou também aqui, eu queria depois que o senhor, quando pudesse, deixasse o menos oculto. Né? Isso incomodou profundamente. Eu não sei se é o que eu chamo de americanização da saúde do Brasil, pode ser isso, né? O Brasil está sendo induzido a ir para plano de saúde, sem conseguir enxergar que de lá já estão querendo sair. É porque lá já chegaram a 19% do PIB na saúde e o sistema para poder alimentar a renda, né? E nem todo país, apesar de ter 19% do PIB e ser o que mais gasta, eu não sei se eu estou certo, mas parece ser o 32º, uma escala criada aí de qualidade de serviço de saúde, né? Pelo bem de mortalidade infantil e principalmente da mortalidade materna, onde uma mulher americana tem 3 vezes mais chance de morrer do que uma mulher norueguesa. Nós estamos sendo levados para esse caminho, para termos os planinhos de ciência. Os estudos mostram vivos por já vou abrir para bater com o professor Jair. O crachá de referência para poder dizer, Eugênio, por favor, com o seu crachá na mão, e mais outros. Acho que essa tarde está só começando e eu preciso de crachás para que vai trazendo aqui, filha, depois você vai colhendo mais. E primeiros, né? Primeiro crachá. Vai pra lá, menina. São Paulo. Eu não sei o que é o assunto. Luiz Eugênio, por favor, presidente da Abrasco, aqui com o seu crachá. Por favor, Luiz pode ser aqui, porque eu acho que impede a visão do. Ele é bastante robusta, né? Aí, Luiz Eugênio, depois em seguida, a Ana Brito. Bom, quero, em primeiro lugar, parabenizar Jurandir pela condução. Só um minutinho. Ô, meu filho, por favor, o som desse outro microfone não está bom e ele está... melhora um pouquinho, por favor. Isso. Então, parabenizar a mesa. Acho que as duas exposições foram muito ricas em dados e muito provocantes em debate. Eu queria fazer primeiro um comentário e depois pedir que tanto Lígia quanto o Jair me explorassem. Acho que uma coisa importante a gente problematizar, e vocês tocaram no assunto, que é a diferença entre determinação do processo saúde e doença e determinantes sociais da saúde. Eu acho que o movimento da reforma sanitária brasileira tem um acúmulo sobre isso, e já que nós não estamos tratando aqui da OMS, de cenários internacionais, de contextos internacionais, etc., acho que nós temos autonomia e condições de colocar esse debate, falar que nós estamos tratando da determinação social do processo da saúde das pessoas, e não dos determinantes como se fossem variáveis que epidemiologicamente se associam com a situação de saúde. Então, acho que é um desafio que a gente poderia lançar aqui para a própria instituições que estão promovendo esse debate, a Fiocruz e todas as outras, a retomada do debate sobre a determinação da saúde e doença. O segundo comentário que eu queria fazer é sobre, também foi bastante tocado, sobre a necessidade da radicalização da luta pelo Sistema Único de Saúde, o aprofundamento dessa luta, no seguinte sentido:
O sistema que nós temos hoje, acho que isso ficou bem claro nas duas apresentações, esse sistema segmentado, o apartheid, para usar a palavra do professor Jair Nilson, eu acho que ilustra bem a nossa situação, é um sistema absolutamente orgânico, coerente com o modelo de desenvolvimento social e econômico que nós temos. Diria mais, a gente tem, aliás, a revista The Economist publicou isso há algum tempo atrás. O Brasil tem um sistema de saúde ideal do ponto de vista do modelo capitalista que a gente tem hoje. Reproduz a mão de obra mais especializada, daqueles trabalhadores mais de setor industrial mais de ponta, tem os seus planos de saúde. Quando ficam doentes, vão ao médico, vão ao hospital, recuperam sua saúde e voltam. E além disso, tem como um salário indireto. Tem mais, nós temos uma atenção básica que hoje se expandiu em termos de cobertura potencial, chega a 50%, que não tem tanto o papel de reproduzir a mão de obra, a força de trabalho, mas que tem um importante papel de garantir uma certa paz social, uma certa estabilidade social no nosso país, que é interessante para a manutenção desse sistema social e econômico que a gente tem. E ainda por cima nós temos um setor de alta complexidade, de alto custo, que atende a quando aqueles trabalhadores que têm os planos de saúde não podem pagar, ou mesmo quando as classes dominantes do nosso país não podem pagar porque gera aquilo que os economistas chamam de gastos catastróficos, vão levar suas falências, eles vão para o sistema público. Então a gente tem um SUS que garante uma base na atenção básica, né, para a maioria, ou metade da população, a parte mais pobre, tem um alto custo aí em cima, que também é o SUS que garante, principalmente para as pessoas que têm, por outros vínculos sociais, mais acesso. A gente sabe que quem tem acesso a transplante, aos tratamentos mais sofisticados, em geral, é quem conhece os médicos, é quem pode falar com o senador, com o deputado. E a gente tem ainda um mercado de serviços através do plano de saúde que atende a essa população que são os trabalhadores mais qualificados. Ou seja, a gente tem, do ponto de vista da lógica capitalista da sociedade, um sistema ideal. Agora, é um sistema que contradiz em tudo ao projeto do SUS, que era mais do que um projeto de reforma de saúde setorial, um projeto de transformação da sociedade no rumo da sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa, uma sociedade que venha garantir a paz, verdadeira paz, com condições de vida para todos. Então, acho que a questão do projeto, já é saliente, esses projetos que estão em curso, tem um projeto que é a manutenção desse caráter segmentado, que está muito bem, e aí vai expandindo esse mercado em uma lógica absolutamente coerente com a nossa realidade social. Mas, ao mesmo tempo, esse modelo gera as contradições. E aí que eu queria também ouvir, talvez, um pouco Lígia e Jair Nilson sobre isso. Por que é que, apesar de toda a força desse modelo, isso, por exemplo, explode nas ruas, nas jornadas que a gente teve em junho passado, em julho, e a saúde entra nessa agenda? Esse modelo, apesar de forte e dominante, talvez não tenha a hegemonia, no sentido de ter conquistado o convencimento do conjunto da sociedade de que ele é o modelo que nós devamos assumir. Isso talvez alimente a possibilidade de esperança. Ana Brito, obrigado por ele. Ana Brito. O Crachavera Brito, por favor. Boa tarde. É sempre muito instigante uma mesa com Lígia e Jair Nilson e a gente fica querendo espaço de tempo para poder fazer as intervenções. Não, eu sei que nós não temos, é exatamente por isso que eu estou já me colocando na situação da desigualdade aqui nesse papel que eu estou assumindo. Então, nessa desigualdade, também tem desigualdade. Obviamente que a gente pode ser muito simplista e reducionista na colocação. Mas assim, parabenizar, eu adoro poder participar sempre desses momentos, são momentos de grande aprendizado. Agora, lembrar que assim, eu estou me sentindo um pouco nesta conferência, a partir do subtema determinantes de saúde, determinantes sociais, eu estou numa sensação muito saudosista. Desde ontem à noite, a mesa de hoje perpetua essa minha... que é assim, a gente... tem todo um excesso de diagnóstico, tá entendendo? E pouca, assim, com todas a limitação que o tempo permite, mas a incorporação de algumas questões centrais no debate. Por exemplo,
a incorporação de tecnologias de altíssima complexidade, que muda radicalmente dos anos 80 para cá, na questão da própria configuração do Sistema Único de Saúde, é uma questão central e importantíssima e não pode ser desconhecida. Então, por exemplo, por que a população não foi para a rua pedir vacinas? Porque nós temos um programa de vacinação que incorpora quer dizer, que permite incorporar esses insumos para todas as classes. Eu escuto de vez em quando os alunos dizem assim, professor, o SUS é ótimo para vacina, nós procuramos o SUS para vacina. É altamente qualificado essa atenção. Da mesma forma, como o professor Eugênio colocou, a questão do nível maior de complexidade do sistema, que é todo aportado com recursos SUS, hemodiálise, transplante e por aí vai. Tá? Sem querer, assim, descaracterizar, mas eu acho que a gente tem que contemplar no nosso debate que isso muda, inclusive, a forma de nós interpretarmos a proporção de público e privado de 80, onde quem era público era previdência, porque o outro público era indigência. Então, essa proporção não pode ser tomada de uma forma simplesmente para colocar se a gente aumentou ou diminuiu. A mesma coisa a questão do valor das internações. Se Ariano ou Sarney, ou seja lá quem for, vale mais ou menos, a complexidade dos hospitais é nitidamente diferente. Quem atende câncer, oncologia, etc, ou quem atende, sei lá, só mais as cardiovasculares. Então, assim, só para que a gente possa pensar que, óbvio, que os nossos indicadores, eles podem aportar determinado tipo de compreensão, mas que, dentro desse aporte, nós não podemos perder essas outras dimensões que estão nesse conjunto de intervenção. Minha defesa é radicalmente SUS, radicalmente público, radicalmente universal. Mas nós, como a professora Lígia colocou, esse SUS, quer dizer, um sistema, ele pode reduzir desigualdades, manter desigualdades ou aprofundar desigualdades. Nós aprofundamos desigualdade com o SUS em vários aspectos. Vide a questão do acesso aos medicamentos e aos insumos de alta complexidade. Não é conhecer senador, não. Ninguém precisa conhecer um senador. Alguém precisa conhecer um bom advogado ou ter dinheiro para contratar um bom advogado ou de preferência participe do setor judiciário brasileiro. O exemplo do nosso presidente do Supremo Tribunal Federal, que foi para a Alemanha fazer um tratamento por uma técnica desconhecida, sem reconhecimento, e que voltou com o nosso mesmo dinheirinho no bolso, quer dizer, deixou lá, né? E que continuou em pé para fazer as suas, porque certamente o sucesso daquela intervenção não foi a desejada, mas assim, é preciso ter determinados acessos e o SUS, nesse sentido, ele pode aprofundar as nossas desigualdades. Muito obrigado, Ana. Você nem extrapolou o tempo. Eu fui super com o tempo. Tá bom? Então, depois a gente vai para a resposta, né? A gente pode ficar muito acumulado. Aqui, 1, 2, 3, 6, 4, talvez. Boa tarde. Porque é um prazer estar participando como ouvinte de uma mesa com Lígia Bahia, meu amigo Jair Milton, né? Meu grande mestre Jair Milton, mestrado ministro da Bahia, quase meu orientador. Mas, bom, eu fiquei incomodado com algumas coisas colocadas, particularmente, Jair Milton, aquela sua tela, onde mostra o pré-SUS e o pós-SUS. E aí eu acho que leva a uma interpretação enganosa. Então vamos acabar com o SUS e antes era melhor, né? Eu sei que não era isso que eu queria dizer. Né? É evidente. O problema que eu acho é o seguinte, é que a determinação social, que é a questão central dessa disciplina, e aí particularmente a determinação social no acesso e na qualidade do serviço de saúde, do sistema de saúde, essa determinação social, ela não foi superada com o SUS. Tá? Nós sanitaristas, nós que fomos à luta, nós que fomos à 8ª conferência, nós que mudamos a Constituição, achávamos que nós íamos ser determinante social para o sistema de saúde, quando a própria sociedade, ela tem seus mecanismos de divisão. Né? A gente foi, vamos dizer assim, bonzinho
né, tentando ser bonzinhos, e nós conseguimos ser bonzinhos para aquela parcela excluída da população. Eu me lembro, assim, desde quem teve aula comigo, desde a década de 90, eu sempre disse, nós igualamos o acesso para todos com os mesmos recursos. Se eu igualo a todos com os mesmos recursos, que coisa nós criamos? Nós favorecemos a criação de um mercado privado que houve o boom dos planos de saúde. Foi isso que a gente fez. Quer dizer, incluímos todos e aí saíram a parcela que poderia ter acesso à saúde de uma forma diferente. Porém, eu acho que a gente tem muito a comemorar também. Com muito poucos recursos, e muito pouco, e os recursos hoje giram em torno de R$ 1.300 do conjunto, do setor público, município, Estado e União, esses recursos, para a população per capita, para cada brasileiro, a gente conseguiu resultados fantásticos. Fantástico. A gente universalizou pelo menos algumas políticas de promoção e de prevenção que são um sucesso para a população. A gente esquece também de observar que esse cuidado com essa parcela da população, vamos deixar bem claro, nós não temos um sistema único de saúde. Nós temos 2 sistemas de saúde, organizados de formas diversas. Mas se terminou segmentando esse SUS, que não é de fato para todos, mas é para essa parcela da população, possibilitou ter resultados fantásticos. O resultado do IDH último que saiu, nós fomos responsáveis, nós da saúde, fomos os responsáveis para a gente sair daquele baixo de IDH para o IDH médio. Foram os resultados da saúde que permitiram esse avanço do DH. Estou falando de DH enquanto uma expressão enquanto, será que isso pode expressar, vamos dizer assim, a qualidade de vida da nossa população? Então a gente vive uma contradição muito grande. Um momento muito, inclusive, eu sou daquele assim, que não joguei a toalha ainda. Eu sou muito esperançoso ainda, eu acho que, inclusive, por exemplo, quando agora está se rediscutindo, a saúde veio à pauta de novo, nas ruas, inclusive, e hoje está se rediscutindo qual é o financiamento necessário para a saúde. Quem sabe não é aí uma nova virada, quem sabe, né? Não é aí que vem uma nova virada na rediscussão desse sistema, que é público e é público para quem? Para todos? Para 70%, para 80%? Quanto é isso? Que sistema é esse? O que é que nós faremos? E aí eu acho que a gente pode ter, sim, avanços e ir reduzindo esse apartheid, entre esses 2 sistemas e entre o real da população. A sociedade é dividida, a sociedade é compartimentada, a sociedade de classe, é isso, vivemos ainda, vamos viver muitos anos ainda, na sociedade com diferenças sociais imensas e se expressa isso na saúde. Obrigado, Toninho. Lívia e R. Wilson. E aí nós temos mais 6 inscrições depois disso. 2, 4. Mais alguém, por favor, que queira mandar o crachá? Bom, o que isso aqui? Não, ainda não, só são eles. Queria assim, agradecer as perguntas todas e também os posicionamentos todos super instigantes, assim, começar com o Luiz Eugênio, né, Luiz Eugênio? Eu não digo assim que a gente tem um sistema funcional ao capitalismo, ao contrário. Exatamente ao contrário, não é à toa que esses países centrais têm um sistema universal. E o sistema universal é funcional ao capitalismo. Tem um artigo do Francisco de Oliveira, que eu inclusive cito num debate com o professor, posso adiantar, né? Não posso adiantar, sei lá, não pode adiantar. É assim, tem um artigo do Francisco de Oliveira, que é muito interessante, de 1988, se vocês puderem ler, é muito legal, ele chama assim, o antivalor.
Esse artigo é muito legal. O Francisco de Oliveira, ele ficou estudando durante um ano, aí ele produziu esse artigo. Assim, durante um ano, foi muito legal isso, até porque a gente agora é obrigado a produzir 3 por ano, né? Ele ficou um ano produzindo esse artigo, que é maravilhoso, chama-se O Antivalor, que ele diz assim, olha só, os sistemas de bem-estar social, eles são uma segunda geração do Estado capitalista. E, na realidade, esse Estado capitalista é um sistema de bem-estar social, senão ele vai piorar. Então, eu penso, mas, na realidade, para termos um desenvolvimento do Estado capitalista, nós temos que ter um sistema de bem-estar no Brasil. Não é assim, esse padrão de exploração que a gente vive com ele, padrão de exploração do trabalho, né, assim, das classes sociais, do trabalhador e da exploração da mais-valia, etc. Eu não sei. Antes do SUS. Olha só, não é só havia os trabalhadores. Não era assim, claro, de reforma. E tá, Ana, olha, uma grande choque. Isso é o que a gente chama de assistencialismo, não é? Não é no mau sentido do termo. É assistencialismo. Aí, Ana, quando você estava falando dos hospitais, que seja 40 mil, desigualdade. Não é SUS.
mistas. Olha só, tem e é preciso fazer umas certas declarações, não é? É preciso declarar mesmo. Eu, por exemplo, vou falar aqui para vocês, vou fazer uma declaração de voto. Eu não quero ser atendido no Hospital Sírio-Libanês, não quero. Agora, essa é uma decisão que tem que ter, sabe por quê? Se não decidir isso, a gente fica com o rabo preso. E aí, a gente vai ser monitor do curso do Hospital Sírio-Libanês, porque morre de medo que na hora do vamos ver, nós vamos querer ser atendidos lá, entendeu? Como é que é a situação? Então essa é uma decisão moral, ética, que nós temos que ter, não é? Cada um de nós aqui tem que ter, senão a gente fica achando que a privatização ela é alguma coisa assim, que alguém faz, alguma pessoa muito malvada está privatizando o SUS. Não, nós não temos nada a ver com isso, não é verdade, né, gente? Tá? Obrigado, Lígia. Já disse, por favor. Alô.
Eu acho que a americanização não é somente do SUS. O que vem se observando no Brasil, final dos anos 80 para cá, é a americanização da política social brasileira. Quer dizer, o padrão de política social centrado nos pobres dos mais pobres, dos mais pobres, dos mais pobres, não é o padrão europeu, não é o padrão do Bismarck, nem é o padrão do Lord Beveridge. Né? Quer dizer, este modelo que o residual mencionado por Lígia, do assistencialismo, isto é do século XVII. Quer dizer, nós tínhamos evoluído com Eloy Chaves para chegar no modelo de Bismarck. E chegamos a 1988, o Brasil nunca foi um estado de bem-estar social, a projetar um estado de bem-estar social no Brasil. De lá para cá, o conjunto de políticas sociais foi para destruir aquela expectativa de se ter um sistema político de saúde do Brasil universal e ter uma previdência social articulada à saúde e à assistência social. Entendeu? Esse aqui é um ponto central. Quer dizer, os americanos, sem nenhuma paranoia maior, foram moldando o conjunto de interferências via Banco Mundial para poder trabalharmos aqui na América Latina. Então, quando virou o glamour a questão dos pobres, do crédito, de poder comprar TV plasma, tomar refrigerante, né, etc., Bolsa Família, não é que seja contra o Bolsa Família, mas isso vai traduzindo um conjunto de intervenções que o Brasil não foi obrigado a seguir, mas seguiu. Né? Esse é um ponto central. Todo mundo diz que o Bolsa Família tem efeito e tem efeito. Né? Tem efeito na redução da mortalidade infantil. Agora, na tese de doutorado lá no ISP, mostrou que tem efeito no aumento da expectativa de vida. Né? Tem efeito em relação às internações. Isso não pode ser desprezado. Agora, dizer que Bolsa Família é um padrão de estado de bem-estar social, não é. A menos que a gente queira se enganar. De Bolsa Família, melhorou a condição do Gini, no índice de desigualdades? Claro que melhorou. Agora, já se perguntou como é que é calculado o Gini? O Gini é calculado em relação aos que recebem salários. Então, o que significa, por exemplo, que o Gini melhorou, desceu, porque quem ganhava muito dinheiro, como Lígia e como Jurandir, relativamente está ganhando menos e outros aumentaram. Mas a relação entre capital e trabalho não ocorreu uma redução. Pelo contrário. Essas situações não são declaradas, não são informadas para as pessoas. E todo mundo fica fantástico que o Gini tenha melhorado. Essas discussões não passam no Lancet, que foi publicado o artigo. Então, para o Brasil, é ótimo que se faça essa propaganda. Agora, isso não aconteceu dentro daquilo que o Toninho estava chamando a atenção, não concordando comigo, obviamente, que é a determinação social, que é as relações entre capital e trabalho. Isso está intacto, pelo contrário, está piorando em relação a essa questão. Ontem foi mencionado, quer dizer, o percentual que é dedicado ao Bolsa Família é 0,5% do PIB. E o que se paga de juros para aquelas 20 mil famílias que o Chico de Oliveira se refere é mais de 5,5% do PIB. Né? 42% mais ou menos do orçamento federal para a saúde vai para os juros. Ninguém fala muito disso. Com esse né? Ajuda.
ter um que essa discussão até entre o que é ideologia, porque geralmente as pessoas pensam que ideologia é ser comunista, ser socialista, mas a maior parte das ideologias não é só para criar falsa consciência, é para justificar o que está aí. E isso eu acho que a ciência não pode se permitir. Não, só uma respostinha para porque eu concordo com o que o Eugênio falou, eu acho que a gente tem mesmo que radicalizar a luta pela reforma sanitária, pelo SUS, pela democracia brasileira, buscar as várias dimensões dos movimentos que aí estão articulados, porém sem uma direção, em função desses projetos. Mas, Ana, eu queria só lembrar mais uma vez o início da minha fala, que as nossas informações são precárias. Lembrei que a Comissão Nacional de Determinantes Sociais de Saúde tinha como uma das diretrizes melhorar exatamente essas informações para poder as evidências serem mais robustas. E o que nós temos é isso. E até isso que nós tínhamos estão tirando. Quer dizer, quando nós dissemos que antes do SUS era 60% e agora é 56%, não é que antes era uma maravilha. De lá para cá, inclusive depois do SUS, os governos aumentaram muitos recursos para a saúde. Isso também é inegável. Agora o setor privado cresceu muito mais. Quer dizer, do ponto de vista relativo, o gasto público hoje com saúde é menor do que o que era em 81. O gasto público em saúde, do ponto de vista relativo, tinha Previdência e tinha as secretarias estaduais, Ministério da Saúde, etc, etc. Com tudo isso que hoje está dentro do SUS, nós ainda perdemos para o setor privado. Ok? Quando o governo federal faz com que os professores universitários, peçam uma devolução de pelo menos R$ 65,00 por mês, porque tem plano de saúde, isso se chama, além de subsídio, estímulo para os planos privados de saúde. Obrigado, Renilson. Eu vou chamar agora os 5 que faltam e encerramos aqui, porque às 5 horas vai haver uma plenária. A plenária, o que vai acontecer hoje aqui no fim do dia, vai ser logo após o coffee break, será nessa sala aqui, tá? Às 17 horas. Portanto, por favor, 3 minutos para o Tiago Parada, Sidney Farias, Patrícia Assunção, Nayara e Luiz Soares. Por favor, Tiago. Boa tarde a todo mundo aqui. Queria agradecer. Geralmente eu sempre fico tonto quando vejo um ou outro, nas discussões. Quando estão os dois juntos, Lígia e o professor Jair, é de ficar mais zonzo ainda. Eu tinha algumas questões e inquietações, parte delas acho que o Luiz dela e meio que é confirmado, sobre essa questão do que Estado é esse e a financiarização, o que a gente vem ainda acumulando desde do Brasil Colônia até agora, passa pelo Estado oligárquico e a gente ainda segue com a ideia do clientelismo e tal, que na verdade o Estado deve ser mínimo ou máximo porque ele está servindo aos interesses do capital. E o que eu prevejo, inclusive, que lá para frente vai ser um dos maiores consumidores desse setor privado. Aí, Lígia, eu queria até fazer uma pergunta. Naqueles gráficos que falam sobre a força de trabalho, qual era o referencial que era utilizado? Era o vínculo do trabalhador? Porque eu tenho uma suspeição que, inclusive, aquele tanto de trabalhadores que aparecem são os que fazem o vínculo privado para fornecer serviço ao SUS nas fórmulas precárias de contratação, que se expandiram com o Sistema Único de Saúde. Tentei planejado uma questão do trabalho. E indo para essa ideia de democratização, que é isso, mas não aquele original que a gente conseguiu em termos de Estado, que é democratizar o país na ideia da forma que a gente e talvez a gente partir para a ideia da democratização enquanto o real de da questão seria da democracia e eu não sei se é uma privatização, porque parece que é algo que está acontecendo, mas pelo que sempre esteve aí. Nós já então e aí
para a gente os próprios ritmos, né, e de discussão, por exemplo, do conhecimento. Então, porque a gente tem esse hotel de luxo de diversos Brasil, de ter espaços de grandes falas, não que elas não sejam importantes, elas são... tem isso em detrimento, mas como é que a gente então imagina que a gente vai de fato conseguir fazer reformas estruturantes nesse país se boa parte da comunidade não tem acesso a esse tipo de lugar aqui? Então acho que cabe a gente refletir que estratégias a gente vai pensar para conseguir sair daqui da realidade, que é o pessoal do Movimento Sem Teto, o pessoal do Movimento Sem Terra, o pessoal, né, dos grupos de capoeira que resistem ancestralmente aí, hoje inclusive estão entrando, né, nessa questão da lógica do mercado. Então a pergunta é, quando é que a gente realmente vai entrar para fazer este diálogo? E aí a gente tem alguns caminhos, como a ideia dizer que bebi grande parte da minha formação de todos vocês que estão aqui na mesa, particularmente Toninho, que me orientou. Certo. Bondade. Daí a explicação, a tua questão em relação a por que esses hospitais, não tem explicação que esses hospitais eles têm um custo maior no Sudeste e no Sul, porque eles migraram para os procedimentos que o SUS melhor remunera. Não faz doença assim, faz doença cardíaca, neurologia, que o recurso é mais interessante. Então, para finalizar, seria o caso de nós discutirmos, né, a questão da renúncia fiscal para dar conta da necessidade de mais recursos para a saúde e migrar a classe média para ser consumidora do SUS? Obrigado, Sidney. Patrícia Assunção.
Xaxá, por favor. 3 minutos, Patrícia. Boa tarde a todos e a todas. Queria parabenizar a mesa. Sou leitora, inclusive, dos artigos de ambos. E, assim, sou gestora da saúde, né, em âmbito estadual, da Secretaria de Estado da Paraíba. E as iniquidades aqui apresentadas perpassam o tempo inteiro a vida do gestor público, inclusive nas formas e sobretudo nas formas de financiamento do SUS. A gente tem um exemplo bem claro na questão do teto da média e alta complexidade. Isso vem do macro, né? As diferenças elas estão relacionadas às regiões e dentro da própria região existem as diferenças com relação aos estados. Por exemplo, no teto da média e alta complexidade, para todo o teto que vem para o estado do Nordeste, a Paraíba recebe em torno de 1,6% desse teto, enquanto estados vizinhos, com o mesmo porte populacional, com números menores de serviço de média e alta complexidade, recebem em torno de 14% a 16%. Então, isso é só um exemplo de iniquidade na gestão pública. Essa iniquidade também se reflete na implantação de políticas públicas de saúde. É só a gente ver o repasse financeiro que se tem para a implantação de políticas públicas relacionadas à população negra e à população LGBT, por exemplo. Então, o tempo todo está sendo colocado, né, em xeque aí a questão dessas iniquidades no financiamento. E aí vocês trouxeram, né, especificamente o professor Jair, trouxe a questão do decreto 7508. Com todas essas iniquidades, né, a gente teve um lançamento aí em 2011 do decreto 7508, que estabelece o COAB, o Contrato Organizativo de Ação Pública. E aí, enquanto gestora, eu tenho muita dúvida, e a gente tem discutido muito, como, no meio de tantas iniquidades, a gente vai fazer um contrato organizativo de ação pública que melhora e não revê a forma de financiamento no SUS. Boa tarde. Da saúde do Recife, aí diz assim, em caso de acidente grave ou traumatológico, me leve para o Hospital da Restauração. E aí eu vou declarar aqui que em caso de acidente grave também me leve para o Hospital da Restauração, porque hoje é o melhor hospital de traumatologia do Recife, do estado de Pernambuco, e um dos melhores do Brasil. Isso para mim é importante. E aí o que eu gostaria de falar, achei muito interessante que prazer, né, a pessoa prazer conhecer pessoalmente. O senhor falou uma coisa bem interessante sobre promoção de saúde. E aí a Lígia falou sobre faixa etária, né? E eu trabalho com um grupo de vulnerabilidade que é adolescente. E aí eu gostaria de fazer uma indagação sobre o PSE que não funciona em lugar nenhum, que é o Programa de Saúde na Escola. E para que serve isso? Né? Não funciona, na verdade não funciona. E eu coordeno dentro do governo do Estado, no âmbito escolar, eu sou enfermeira e professora, eu coordeno um grupo chamado Redução de Danos. E eu comecei a trabalhar a promoção de saúde dentro do sistema, né? E aí eu comecei a sofrer embargo. A gente começa a sofrer embargo. É interessante isso, porque na verdade eu observei que eu não tinha como abraçar aquilo que a escola que eu coordeno esse projeto, a escola de médio porte, e eu sozinha não poderia dar conta de tudo. Aí eu fui lá nos vulneráveis, que são os adolescentes, professora. A senhora falou uma coisa, os idosos morrem tanto no nosso Brasil, né? Mas o adolescente está morrendo mais, né? E infelizmente está morrendo por causa de todos os tipos de violência. E eu queria assim que a gente tivesse essa visão de conscientização em relação a isso. Promover a saúde para esse grupo, né? E aí o amigo falou ali da educação popular, bem interessante, trazer para esse grupo de vulnerável a educação popular, trazer a saúde para dentro da escola, né? A senhora falou também do sal, do refrigerante nas nossas escolas, a merenda, gente. Aquilo é merenda de qualidade, né?
Então a gente também tem que ver. Eu estou observando aqui que tem um bocado de gente em forma, né? Provavelmente não está comendo merenda. Porque se comer é excesso de gordura, né? E programa de saúde na escola não funciona. E cartão de vacina, o PNI é excelente, né? E ainda bem que é preciso, eu nem sabia. Mas não funciona na escola porque caderneta de adolescente não existe. Ok, obrigado. O último, e aí em seguida as respostas da Nilson, Luiz Soares. Boa tarde, eu sou o Luiz, lá de Sergipe, Secretaria de Estado de Saúde de Sergipe. Eu fui contemplado com a fala de algumas pessoas aqui, mas eu queria só colocar alguns pontos que eu achei que seria interessante para colaborar. Primeiro, eu acho assim, que eu concordo, né, com todas as questões que foram colocadas aí, as críticas que foram colocadas em relação ao nosso sistema de saúde, elas são todas reais. Eu acho que é preciso discutir isso em cima desses indicadores, dessas variáveis aí. Ao mesmo tempo, acredito que o problema não está no sistema, né, no SUS, mas no modelo que a gente tem de implementação do SUS. E aí, como também, né, o problema não está na nossa sociedade, na sociedade brasileira e nas pessoas que compõem a sociedade brasileira, mas no modelo que a gente, enfim, não optou, mas que a gente foi levado a ter de sociedade. E eu acho que, em cima disso, eu queria colocar duas coisas, na verdade. Primeiro, que, assim, em relação ao programa Mais Médicos, aí, na verdade, antes disso, queria colocar o seguinte, que o companheiro colocou que, acho que foi uma perda mesmo nós não termos a possibilidade de participação de representantes do Ministério da Saúde aqui para fazer alguns contrapontos. E nesse sentido também, eu acho que eu lamento também a não participação também de pessoas representantes dos movimentos sociais, né, que representem que são aquelas pessoas que a gente discute determinados sociais, a gente discute políticas de equidade, e acho que seria muito interessante também para que as pessoas pudessem falar do seu cotidiano, da sua realidade, como é as condições de vida que eles vivem, né, cotidianamente. Lá em Sergipe a gente está em um processo de discussão e de implementação de um Comitê Estadual de Promoção da Equidade. A gente está fazendo vários contatos e várias interlocuções com representantes dos movimentos da população negra, LGBT, população em situação de rua, povo indígena, e eles trazem para a gente, quando a gente vai discutir para eles, basicamente questões relacionadas a acesso e qualidade. As grandes questões que eles trazem enquanto necessidade de saúde, aí especificamente tem um colega aqui que é do Movimento Morador de Rua lá de Salvador, e a gente tem feito muitos contatos com as pessoas em situação de rua lá em Aracaju. O que eles trazem basicamente é o que eles querem, as necessidades que eles sentem cotidianamente, é que eles querem ter acesso com qualidade, que as pessoas não nos discriminem e os atendam com humanização, com qualidade. E isso a gente vai conversar com a população negra também, com a população LGBT da mesma forma. Então eu queria trazer essa questão para o debate, para como a gente trazer essas questões que são essenciais, né, discutir as questões estruturantes do sistema de saúde, mas também discutir a realidade e o cotidiano dessas populações vulneráveis hoje, né, que tem questões essencialmente objetivas e reais no seu cotidiano. E aí a gente precisa, enquanto gestor, né, e aí que estou na linha de frente lá na Secretaria de Saúde e aí em contato com essas pessoas, preciso também, claro, pensar nessas questões gerais e aí entender que a nossa realidade do Sistema Único de Saúde, ela se dá em função dessas questões gerais, mas também preciso pensar em ações e estratégias para dar conta da realidade no momento dessas pessoas. Então, aí, essencialmente, só complementando, que aí, em relação à qualidade, o que a gente discute lá é que a gente, aí falando da questão do programa Mais Médicos, na verdade, a gente precisa de mais médicos, mais enfermeiros, mais dentistas, mais de qualidade, que atendam ao perfil e que a gente acha que seria essencialmente qualificado para atender dentro do sistema de saúde. Obrigado. Bem, só encerrando,
antes de passar para o Jair e depois para a Lígia, que a Lígia vai inverter agora, só lembrando que a plenária aqui é assim, logo após o prefeito. Tá? O Jair vai falar primeiro e cessa na fala a Lígia. Eu deixo só aqui uma informação que eu acho que é importante. Nós conseguimos 2.200.000 assinaturas e entramos no Congresso com um projeto de lei de iniciativa popular exigindo os 10% da receita corrente bruta. Esse projeto, na quinta-feira, passou pela Comissão de Seguridade e Família e teve aprovação, da Comissão de Legislação Participativa. E teve aprovação por unanimidade. Ele agora é, sim, projeto de lei parlamentar. E vai tramitar, pelo que eu estou vendo, no ritmo, talvez que nos contemple. Não podemos abrir mão do que está posto. Tá? Então, o que ele quer é 10% da receita corrente líquida. Qualquer informação contrária disso não terá bruta. Nós queremos a receita corrente bruta. Qualquer informação contrária disso não é uma informação que a comissão venha a concordar ou a negociar. Tá? A gente não pode alterar o que está posto no projeto. Ponto. Segunda coisa, para terminar mesmo, Jair, você fala e depois termina com a Lígia. Ao terminar a sua resposta, me responda uma pergunta. A desigualdade do Nordeste com as regiões Sul e Sudeste ficou bem patente aqui no que foi posto como indicadores sociais, econômicos e outros. Portanto, isso é uma sina? O senhor e com a senhora. Primeiro ponto que eu queria talvez ela não saiba caminhar daqui. Insistir muito. A professora Lígia, apesar de ser professora e pesquisadora, etc., referência bibliográfica de todos nós, está aqui representando a sociedade civil. Né? Sociedade civil. Eu aqui sou um professor só, pesquisador, mas ela aqui está representando a sociedade civil, especialmente por ser uma liderança da Abrasco, né? Do SEBS também, que são entidades vinculadas ao movimento social, um dos mais importantes que ocorreu nesse país, chamado Movimento da Reforma Sanitária Brasileira. Movimento social não é só de pobre. Classe média também faz movimento social. E movimento social não é sempre progressista. Pode ser extremamente reacionário e, em alguns momentos, até fascista, como vocês viram em junho e julho, determinadas manifestações dentro de um movimento dos mais legítimos que ocorreu dentro da sociedade, quando dizia não partidos, não isso, não aquilo, não aquilo outro, o nosso partido é o Brasil. Isso lembra coisas de Mussolini e de Hitler. Né? Então vamos com calma um pouquinho com essa história do movimento social, que nós também temos direito de fazer movimentos sociais, né, professora Lígia? Se o SUS é iatrogênico, eu acho que o SUS reduziu muito a mortalidade, melhorou muito o sofrimento das pessoas, mas em partes ele é iatrogênico. Quando o SUS hoje, mais de 45% dos partos não são normais, como a nossa duquesa, isso produz mortalidade neonatal. Né? Então, acho que tem elementos aí que tem a ver com o próprio modelo de atenção ou de desatenção que nós estamos implementando, que nesse particular é iatrogênico. Eu não sei se a renúncia fiscal, isso é uma divergência minha com Lígia, se bulir com classe